Bom dia, irmãos. O Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um. Então, nós estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Capítulo 10, versos 40 e 41. Quem vos recebe, a mim recebe. A mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra, Pai. No nome soberano do Senhor Jesus Cristo, eu te peço esta manhã, unge, Senhor, o teu vaso, unge os nossos ouvidos, unge os nossos corações, tira de nós o que o Senhor não se agrada, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã, a senhora que está nos visitando, com suas filhinhas. Deus seja contigo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar um pouco esta manhã é um assunto que cogita, podemos falar assim, eu creio que no mundo inteiro. Sobre José Brana. E vermos o que o profeta de Deus falou a esse respeito. Porque se nós cremos que o irmão Brana é um profeta enviado por Deus a esta era, então temos que crer em tudo o que ele falou. Amém. Correto? Eu creio nisso de todo o meu coração. E também lembrando aqui que Deus abençoe e cure a irmã Camila e seu filhinho e seus pais lá em Fortaleza. Deus abençoe a vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Como e por que Deus deu José ao profeta nos nossos dias? Por que Deus deu José para o profeta? E se ele deu para o profeta, também deu para nós. Amém? Amém. Agora a gente vê que Deus falou para o irmão Brana que ele teria um filho e chamaria José. E nós sabemos que o irmão Brana falou isso antes de José vir. E até mesmo alguns da sua igreja na época o criticaram. Porque veio duas meninas antes, né? Veio Sara e veio Rebeca. E pessoas chegaram para o irmão Brana e disseram assim: o senhor não quer dizer Josefina? Ele disse: não, Deus disse José. Amém? Como veremos, tudo começou pelo profundo amor
que o profeta William Marion Branham teve por José, o 11º filho de Jacó, filho da sua velhice, o seu favorito. Ele era o seu primeiro filho por Raquel, depois dela ter dado à luz José. Raquel disse: o Senhor me acrescentou outro filho. Gênesis 30 e versos 24. Porque isso chamou ao seu primogênito de José. José era o favorito de seu pai, amado do seu pai e odiado dos seus irmãos. Gênesis 37, verso 3 em diante diz: Israel amava Jacó mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então nós vamos ver se José também, eu até tenho dito, até pastores às vezes chegam para mim e dizem assim, quem é José para o Senhor? Aí eu digo assim, né? Está aqui na Bíblia, né? Porque nós vamos ver que até José, antes de José nascer, tá? Ele também recebeu uma túnica de várias cores. Eu gosto de dizer José, o nosso governador no Egito de hoje. E vamos ver também por que ele é odiado também pelos seus irmãos. Nos dias de hoje, né? O nosso José, o nosso governador, aquele que está cuidando daquele lugar aonde Deus disse que armazenasse as mensagens, né? Ali armazenasse o trigo, tudo que é um tipo muito perfeito, irmãos, nos dias de hoje, tá? Não percam isso, tá? E aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, né, receberá galardão de profeta. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, e odiaram, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram mais ainda. Então nós vamos ver também se José também, tá, teve visões, tá? E as visões que ele teve, que ele tem, se tem acontecido. Então nós vamos ver isso desde de criança, né? Nós vamos ver pelas mensagens. Amém? E disse: ouve, peço, este sonho que tenho sonhado. E eis que estava atando molho no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E isso é um caso que está acontecendo exatamente hoje por causa das mensagens. As pessoas, os seus irmãos, não querem se submeterem, tá? De onde o trigo tem que ser distribuído. Aonde você tem que pegar o trigo. Então, alguns têm feito celeiros, né, podemos dizer assim, nas suas próprias vontades, porque não querem receber exatamente esses mandamentos. Agora, se você, Jesus disse, aquele que recebe um de vós, recebe a mim. Tá? E aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então veja bem, os líderes de hoje, como também antigamente, os seus irmãos não queriam, tá? Não queriam manter-se essa
paz, tá? Com José. E isso se repete exatamente nos dias de hoje com os líderes no Brasil e no mundo. Tá? Eles querem fazer de qualquer forma. Eu tenho uma mensagem aí na minha pasta chamada liderança. Tá? Se você tomar essa mensagem de liderança e comparar com mensagem produzida no Brasil ou em outros lugares, a gente não encontra, tá? A gente não encontra sequer os parágrafos que é citado na voz de Deus, tá? E por isso José é odiado exatamente por essas causas, porque aquela carta que ele escreveu, aqui me encontro, tá? Aonde ele relata, me dê aí, irmão Dorival, vê se o senhor encontra aí o parágrafo dos 267, por favor. Tá vendo? Então, essa mensagem de liderança da voz de Deus, eu só uso as mensagens da voz de Deus, porque eu confio, tá? E peguei aqui, até notei aqui, liderança, tá? Da palavra original, tá? Parágrafo 267. Entende isso? E nós só temos aqui 149. Então, por isso, essa é uma das coisas que as pessoas, os nossos irmãos, odeiam a José. Eu estava vendo um comentário do irmão Billy Paul, que chegou os irmãos que estavam traduzindo lá na voz de Deus, e o irmão Branham estava falando de um assunto, e esse assunto era concernente, o irmão Branham falando sobre Moisés, e o irmão Branham, em vez de dizer Moisés, citou Abraão, tá? Aí os irmãos foram a José e disseram, não, José, aqui está dizendo Abraão, mas é Moisés, tá? A gente não pode corrigir? José disse, não, se ele disse Abraão, então tu coloca, aí vocês colocam, tá? Abraão. Vocês entendem isso? Então, às vezes você encontra uma mensagem que ele diz, tá? As pessoas não colocam isso, só colocam um i. E quando a Bíblia diz que nós não devemos retirar nem acrescentar nada. Se eu não creio que isso aqui é Atos dos Apóstolos, eu estou perdido. Entende isso? Então, Gênesis, nós estamos vendo como e por que Deus deu José ao profeta nos nossos dias. Gênesis 39, do 1 ao 5, diz, e José foi levado ao Egito a Potifar, oficial faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos israelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça em seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o puseram sobre a casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. Esta mensagem, esse trigo esteve nas mãos, na direção, eu creio, do irmão Saltman, tá? Na presidência, não prosperou. Esteve na presidência do irmão Billy Paul, também não prosperou.
mas caiu nas mãos de José Brana e atravessou os continentes. Hoje, se bem não me falha a memória, são mais de 190 países do mundo. Isso para a honra e glória de Deus. Amém? Na mensagem de Jeová Jireh, o rapazinho, muitos de vocês conhecem a história do pequeno José. O Senhor mostrou 6 anos antes que ele viesse à terra. E ele prometeu um rapaz. Porque eu gosto imenso de José. Eu pude simpatizar com ele porque ele nasceu. Via visões, podia interpretações. E ele era odiado pelos seus irmãos sem causa alguma. Sempre sentia pena de José. E um dia eu estava chorando em Minneapolis, num quartinho atrás. E o Senhor disse: tu terás um filho e o chamará o seu nome José. Amém? Então, na mensagem Porta para o Coração, diz, mas apanhe com aquilo. Eu vos digo agora que ele sai de um lado ao outro da casa. Ele é o mais ou menos tão alto como largo. As meninas sobem nas cadeiras, entra por baixo da cama ou qualquer parte. Também ele sabe como morder, assim, reticência. Ele agora faz as gengivas das outras brilharem. Ele agora faz chorar as outras. Eu estava conversando com ele há algum tempo e ele disse: venha à casa, papai. Eu estou cavando umas minhocas. Nós iremos pescar. Nós não teremos tempo para ir, mas podemos conversar acerca disso. Você sabe muito bem, simplesmente conversar acerca daquilo e levantá-lo em meus braços e amá-lo um pouco. Criança significa muito. Eu penso que elas são tão dóceis, são simplesmente verdadeiras. O pequeno José e a Sara e a Rebeca significam muito para mim. Ele veio simplesmente na minha velhice. Aqui estou com 48 anos e o rapaz com 2. Então Deus deu também ao irmão Brana, como Deus deu José a Jacó, tá? Também na sua velhice. Eu estou falando aqui para que você possa entender do tipo, tá? Porque Deus trabalha com tipo. Em Gênesis 41 e 47, diz, e nos 7 anos da fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houveram na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Escuta bem. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José. Ide a José. Está vendo? Não apontou para um outro. Ele disse: ide a José. Porque está aqui na mensagem que Cristo é o mistério de Deus revelado. No parágrafo 5º, ele diz: e uma vez, há pouco, quando tu mostraste a visão, o pequeno tabernáculo aqui sobre armazenar alimento, que veria um tempo quando se teria necessidade disso tudo. Olha as coisas se repetindo. Isso é perfeito, irmãos. Quando nós vimos o irmão Sotman e o irmão Old
prontos para atravessar para uma outra região, para a reticência. Porém, tu disseste, armazena este alimento aqui para o tempo. Que tempo? Agora. Senhor, reverentemente eu tenho tentado fazer isso. No parágrafo 90. Ele diz, ajuda nesta manhã, Senhor, enquanto lemos a palavra, que o Espírito Santo possa nos revelar, que a igreja possa ser completamente firmada na fé, que uma vez foi entregue aos santos, para segurá-lo, e possa, como tu deste a visão há uns 2 anos atrás, para armazenar o alimento, verduras excelentes e de saudável aparência, e que eu vi na visão sendo armazenada neste tabernáculo. Entende? Fora disso é areia movediça. Tá? É simples, irmão. Você pega os selos aí que saiu agora da voz de Deus e pega os selos da palavra original. Você vê que não bate as palavras. Porque não é verduras. Não é verduras excelentes. Entende? Não é trigo mesmo. Entende? É manufaturado. Oh, Deus. Oh. Para armazenar o alimento, verduras excelentes e saudáveis. Aparência que eu vi na visão, sendo armazenada aqui nesse tabernáculo, que hoje nós possamos receber um barril inteiro cheio disso. Concede-nos, Senhor, um volume de fita que ela possa revelar que é Jesus Cristo para nós, na hora em que vivemos, para nos dar força de sustento e força espiritual para as tarefas que apresenta diante. Conceda, olha, até as fitas do irmão Branham no Brasil, vou falar do Brasil porque eu conheço o Brasil, tá? Aonde o irmão Branham falava palavras duras, eles cortaram aqui e emendaram ali. Por isso Deus disse que seria lá, na América. Tá? Se você tomar o tipo, é que eu não vou ler. Se você tomar o tipo da América, é comparado ao tempo antigo. Tá? Como foi tomado a América. Tá? Tudo, como foi tomado também dos judeus. Tudo. Entende? Tudo isso é perfeito. Tá? E havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Mas a noiva de Cristo não passa fome. Tá? Apesar de alguns irmãos de José falando tais coisas, dizendo que a noiva está passando fome, tá? Mas isso é mentira. Nenhum deles consegue viver uma mensagem. Nenhum. Nós achamos que temos que ter bastante mensagem nas nossas estantes. E sem falar, tá? Sem falar que nós recebemos essas mensagens da voz de Deus, chega pelo menos, eu creio que é para todos, né? José não vai fazer exceção, nem o porte do correio nós pagamos. Nem o porte do correio nós pagamos, recebemos na nossa casa. Tá? E a maioria, tá? Um grande número de pastores, eles não entregam as mensagens, eles vendem. Tá? As eras aqui no sul estavam sendo vendidas, atendendo as eras sendo vendidas a R$15. Imagina os selos quanto nos estão vendendo. Tá? Se houver misericórdia para isso. Tá? E de todas as terras vinha
ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Observe que naqueles dias o Egito era a mais poderosa nação do mundo. E hoje os Estados Unidos é a mais poderosa do mundo. Está vendo? Deus é perfeito, irmão. Tá? Deus é perfeito. Deus não vai deixar nós errar o alvo. Amém? Ame a José. Aleluia. Tá? Na mensagem, tendo sede da vida, o irmão Brando diz, um dia, sendo que José tardava a chegar, a irmã Meda pronta a dar à luz, o profeta se retirou-se para um lugar secreto em Granville, e Deus lhe falou. Na mensagem, tendo sede da vida, tá? Dizia, então fui a Granville, meu lugarzinho secreto aonde eu vou orar para acalmar as diferenças. Eu simplesmente ia em torno da viração. Não creio que o FBI pudesse alguma vez me achar lá atrás da caverna. E eu vi aquela luz suspensa sob um arbusto, movendo-se de um lado para o outro. E disse, toma, vai para o teu carro. Tua Bíblia estará colocada aberta. Tá? O Espírito Santo falando com o profeta. E quando eu voltei para a minha Bíblia, eu tomei. Era Natã falando a Davi e disse, faz tudo quanto está em teu coração, porque Deus é contigo. Tá? Então o Senhor apareceu a Natã naquela noite e disse, vai, diga a Davi, meu servo, não te tirei eu das pastais, detrás daquelas poucas ovelhas? Dei-lhe um nome como os grandes homens da terra? Não tenho eu estado com ele? Eu simplesmente comecei a chorar. Eu entrei no carro, dirigi até a casa, e ela estava a sair para esvaziar o lixo. A sua esposa, irmã Meda. Pobrezinha companheira, mal conseguia andar. Ela estava a chorar, toda nervosa. Eu pus meus braços em volta dela e disse, querida, não te preocupes, está tudo bem. Agora isso resolveu aquilo. Na manhã seguinte o bebê nasceu. Quando eu estava sentado na sala, mais alguns ansiosos, pais esperando, a enfermeira veio, ela disse, reverendo Branham? E eu disse, sim senhora. Ela disse, o senhor tem um belo rapaz de 7 libras e 3 oncas, aproximadamente 3,5 kg. E eu olhei para ele e disse, José, levaste muito tempo para chegar. Aqui papai está feliz por te ver aqui. Ela disse, o senhor chamou seu nome José? E eu disse, esse é o seu nome. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Na mensagem, obras são a expressão da fé. 2:7-8 diz, a Bíblia estava e posta no meu carro. E quando eu retornei, o vento soprou nela, desfolheando até ao lugar onde Natã estava sentado. E Davi, Deus disse, vai, diz ao meu servo Davi, eu o tirei daquele curral de ovelha, de alimentar aquelas poucas ovelhas do seu pai. E eu fiz dele um grande nome, como dos grandes homens. Não todos eles, o maior nome, mas simplesmente como dos grandes homens. Nunca fez um Billy Graham, mas ele deu-lhe um nome. Você sabe, disse, eu fiz isso, mas disse, não posso deixar de edificar o templo, mas seu filho, escuta bem, mas seu filho,
E tão logo que disse seu filho, ó, que coisa. Aí estava. Eu disse, José, isso é correto. Fui imediatamente à casa, lá estava a pequena companheira. O irmão Brena queria esses dias aqui. Ele sonhou por esses dias. Tá? De estar fazendo, armazenando mensagem, o trigo e distribuindo. Mas Deus disse, José faria isso. Aleluia. Agora, se você crê e você ama o irmão Brana, vamos ver o que o irmão Brana disse, se você o ama ele. Na mensagem, onde penso que os pentecostais falharam? Ele disse, escute, tem um velho rapazinho gordo em casa esta noite, 5 meses de idade. Todos vocês se lembram da profecia acerca dele. Todo mundo riram de mim e dizia, eu pensava que você iria ter José. Ele veio. Deus disse que ele viria. Ele veio. Tenho aqui um rapaz de 19 anos de idade. E fora daqui uma menina de 4 anos de idade e outra de 8. Vocês poderiam dizer qualquer coisa acerca de mim. Escuta bem isso. Vocês poderiam dizer qualquer coisa acerca de mim. Está tudo bem. Não me importaria do que você me chamasse. Mas não fale dos meus filhos. Entende? Mas não fale dos meus filhos. Não seja bom para comigo. E Deus sente a mesma coisa. Irmãos, vou te falar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo, estão me assistindo na internet, eu vou falar uma coisa para vocês. Há um ditado que estamos pisando sobre gelo, é isso? Gelo fino, né? Estamos pisando sobre gelo fino, e esta é essa mensagem. Tá? Porque eu já vi pessoas dizer coisas horríveis com José. E não vão instalar, irmão. Não adianta. Tá? Não adianta. E Deus sente a mesma coisa. Esses são seus filhos. Eu tenho 3 filhas. Se você diz que gosta de mim e diz, mas eu não sou bem chegada a Geisiele, né, que é a minha filha mais velha. Está vendo? É exatamente isso que o profeta está dizendo. Esses são meus filhos. Nós temos que ser bons uns para com os outros. Temos que ser honestos uns para com os outros. Como pode as pessoas ser desonestas uma com as outras, então professarem ser cristão? Isso está além do meu entendimento. Como pode você ser desonesto com seu irmão? Como pode você falsificar uma coisa ou outra e se separar de um irmão apenas porque ele não concorda consigo sobre algo? Irmão, eu lhe digo, tá? E essas coisas acontecem, tá? Essas coisas acontecem. Na mensagem Crendo em Deus, ele disse, e Satanás não pode me ferir. Escute bem. E Satanás não pode me ferir, e então ferir meu pai. E Satanás não pode me ferir, e então ferir meu pai. Você não pode ferir aquela garotinha ali, sem ferir a mim. Você não pode ferir Se você me ferir, você fere a Deus. Não adianta, é gelo fino. Entende?
Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir. Eu lhe direi isso, não pode ferir meus filhos sem feri-lo. Entende? E então ele não deseja ser, ele não deseja que ninguém pereça ou sofra. Perguntas e respostas número 3. Ele diz, não é maravilhoso? Eu amo em meu coração, eu amo, tanto quanto conheço o meu coração. Creio que vocês o amam também. Desse modo somos justamente seus filhos. Nós nos amamos uns aos outros. Agora eu não posso amá-los sem vos amar. E se eu disser que eu amo e não vos amo a vós, a Bíblia diz que sou mentiroso. Vê? E se vocês quisessem me amar, ou a minha família, a escolha que eu desejaria que vocês fizessem entre me amar a mim e amar minha família, seria de amar minha família. Preferiria que vocês amassem a Billy Paul do que a mim. E se chegasse a uma tal prova, eu preferia que eu fizesse. Eu quero que me ouçam, porque Billy não é um ministro. Billy não é um ministro. Mas eu quero que vocês me ouçam. O que eu vos digo. Mas se vocês quiserem amar alguém, amá-lo realmente, você diz, eu quero amar tanto o Senhor como a Billy. Você ama a Billy. Vê? Vocês entendem isso? Irmão Brando, eu quero amar tanto o Senhor como a Billy. O irmão Brando disse, você ama ele, não a mim. Eu quero amar tanto ao Senhor como a Billy. Você ama a Billy, vê? Deus sente a mesma coisa acerca de nós. E nós não podemos. Então você sabe que não pode amar a Billy sem amar a mim. Porque ele é parte de mim. Vê? Assim eu não posso amar a Deus sem vos amar a vós. Porque vocês são parte de Deus. E nós amamos uns aos outros. E eu penso que isso é tão maravilhoso. Eu também. Então vamos ver agora o nascimento peculiar. Né? Anunciado pelo Espírito Santo. Por visão, por voz, pela coluna de fogo. E enfim, assim diz o Senhor. Na mensagem eu vou correr aqui um pouco, tá? Na mensagem, obras são a expressão da fé. Parágrafo 239 diz, perdoe a expressão ou o testemunho nesta hora. Juntamente antes de terminar. Eu me lembro que aqui eu penso que o irmão Bro, ele estava comigo, eu estava meditando a vida de José na Bíblia, de José do Egito, José filho de Jacó. E eu li aquela Bíblia, e estava um homem contra quem nada se podia achar. Abraão, Isaac, Jacó, todos eles tinham algo contra eles. Mas não José, que homem, um homem perfeito. Um tipo perfeito de Cristo. Quando eu li aquilo, simplesmente comecei a chorar. Um dia no meu velho quartinho do hotel. E eu entrei no quartinho onde eu tinha a minha roupa pendurada. Fechei a porta e eu disse, Deus, eu quero te agradecer por causa de um homem como José. Um homem que ama, um homem que uma vez viveu na terra. Um homem na carne como eu. Um homem que podia crer em ti e tomar tua palavra. Ele é odiado dos seus irmãos. Ele não podia deixar de ser espiritual. Ele via visões. Ele podia interpretar sonhos. Todos eles odiavam por isso. Ele não podia evitar isso. Isso era simplesmente o que ele era. Vejam isso. Simplesmente não era para os outros. Eles deviam tê-lo amado.
Mas em vez disso, quando às vezes ele disse coisas contra ele, eles diziam: aí vem aquele sonhador, vê? E eles o odiaram sem causa alguma. E eu disse: por que fizeram eles aquilo? E contudo aquele homem nunca se movia. Ele ficava juntamente ali. Vê? Eu disse: obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado por um tal homem. Exatamente aí, o Espírito Santo revelou-me e disse: tu terás um filho e chamarás o seu nome José. Me levantei lá e agradeci ao Senhor. Amém? Então isso foi anunciado pelo Espírito Santo. Tá? Então, antes da vinda de José, eu vou adiantar aqui para ir mais rápido, tá? Veio duas filhas. Antes de José, veio Sara e Rebeca. Tá? Então, o irmão Brena foi e disse à sua igreja que Deus iria lhe dar um filho e o seu nome seria José. Tá? Eu vou me adiantar aqui um pouco. O médico disse, quando ele veio, ele disse: reverendo, tá? Reverendo, eu vou atar aquelas trompas agora. Tinha nascido uma filha. E o médico disse: sua esposa não pode ter filho mais. Não pode ter filho mais. E eu disse: não faça, não faça. Ele disse: bem, você pode casar uma outra vez e ainda ter este rapaz. E eu disse: eu vou tê-lo por ela. Deus assim disse. Eu não podia ler isso na Bíblia, mas isso estava escrito no meu coração por revelação, por fé. Deus assim disse. Não quis duvidar da promessa de Deus por incredulidade. Alguns deles disseram: você quis dizer Josefina? E eu disse: eu quis dizer José. O médico disse: ela não pode ter outro bebê. E eu disse: ela terá um outro bebê. 4 anos passados, finalmente ela ia ser mãe outra vez. Então uma mulher, tá? Olha só, tudo que seguiu naqueles dias. Então uma mulher, uma falsa profecia enviada através do país, tá? Escrevendo palavra diz: agora Meda vai morrer, a esposa do irmão Brana, tá? Durante este tempo, porque foi enviado para conduzir Bio. E isso dizia que, irmão Brana, não me dará ouvido porque sou uma mulher, e Deus se vingará contra ele, matando sua mulher. E eu disse: Deus enviou Jesus Cristo para me conduzir. Veio, eu disse, eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Pobre Medazinha, nós tínhamos uma enfermeira ali que tinha sido curada numa das reuniões. Todos a conheciam, era a senhora Morgan, e uma das enfermeiras da Maio, dos piores casos. Bem, ela está no registro morta, cerca de 20 anos, de câncer, tumor maligno, em Louisville, exatamente no Hospital Batista. Ela estava trabalhando como enfermeira em Joinville, no hospital agora. Ela tem estado lá durante todos esses anos, porque Deus disse que ela viveria. Assim Meda o amava. E ela disse: quero que Meg venha comigo, Bill. Não me aperta ir ao hospital. E eu disse: não faça. Nós o amamos, Meg, mas ela não é nosso Deus. Meg é nossa irmã. Depois fui para Greenmill. Ela me deixava todo rasgado, porque eu amo. Subi a Mil e ela disse: Bill, você acha que eu vou morrer? E eu disse: não sei,
mas de qualquer forma o bebê vai nascer. Tu vai ter um José. Ela disse, será ele este? E eu disse, não sei, querida. Não posso dizer, mas Deus disse que tu irás ter José. E nós vamos ter José. Não importa o que qualquer coisa diga. Nós vamos ter José. Então o mesmo Deus que me tem dito todas essas revelações, disse-me isso. Ele nunca falhou nas outras. E ele não falhará nesta. E eu subi a 1000 para orar. E lá eu comecei. Ali se colocou aquela luz entre duas aves e disse, retorne ao teu trabalho e ao teu livro. E eu retornei. Aleluia. Vejamos a Deus. Muitos de vocês têm ouvido José, não é? Os africanos enviaram recentemente uma túnica de muitas cores. E eu vi 6 anos antes dele vir. Quando o médico disse que nós nunca teríamos um outro bebê. Nós podemos ter. Os nossos filhos deveriam nascer por cesariana. Minha mãe, a família da minha esposa é desta maneira. Eles, seus bebês, todos nasceram por cesariana. E Deus disse-me que eu iria ter este bebê. Quando o médico disse que isso não podia fazer, disse que isso simplesmente não podia fazer, eu disse, de qualquer modo, isso se fará. E esperamos 4 anos depois que uma visão veio que teria um rapaz. E eu devia chamar seu nome José. Amém? A mensagem porta para o coração. Eu disse, sim, ela pode, de qualquer modo vai ter mais um. Assim, quando ela concebeu, soubemos 4 anos mais tarde, que ela iria ser mãe outra vez. E pobre coisinha, eu subi ao meu lugar, eu estava orando por ela. Eu regressei e ela não sabia como as coisas iriam se passar. E eu disse, querida, não se preocupe. O Senhor simplesmente disse, assim diz o Senhor. Tudo vai correr bem. Aleluia. Um profeta, o espírito de profecia está sobre ele e ele vê visões. Ele tem um dom que vem do seu pai. Eu vou dizer uma coisa, eu não coloco interpretação. Se alguém quer colocar interpretação, que coloque, tá? Mas eu vou falar o que está nas mensagens. Amém? No dia da consagração de José, William Marion Branham, o profeta da era, disse as seguintes palavras enquanto dedicava. Espíritos sedutores, parágrafo 21 e 25. Do 21 ao 25. José, meu filho. O Branham está dedicando agora. José, meu filho, eu o entrego a Deus. E que a sua vida seja uma bênção. Que você seja um profeta, José. Que a graça de Deus descanse com você. Que o Deus de seu pai, o Senhor Jesus Cristo, sempre abençoe. E faça de sua vida uma bênção para os outros. Observe que depois de pronunciar essas palavras em oração, o irmão Branham disse que ele não pensava no que dizia. Que aquilo tinha sido inspirado. Que o Espírito Santo tinha tomado. E que finalmente o próprio Deus disse que ele era um profeta. Agora se ele, alguns dizem assim, mas ele não é o profeta maior. Mas ele não ele é o profeta disso, é um profeta. Eu não estou aqui para julgar tais coisas. Eu estou aqui para nós estudarmos o que o profeta disse. Tá? Nenhuma mensagem diz que ele é profeta menor nem profeta maior. Diz que ele é um profeta.
Na mensagem Vejamos a Deus, parágrafo 23, diz: na manhã, quando eu dediquei ao Senhor, havia muitas criancinhas com as suas mães de pé ao longo do altar. Quando tomei José em meus braços, não pensando no que dizia, eu disse: José, meu filho, tu és um profeta. De qualquer modo, aquela foi a minha oração e eu creio que será algum dia. Amém? Na mensagem a adoção 220, eu quero criar meu rapazinho aí atrás, José. Eu quero vê-lo no púlpito. Quando eu puder tomar esta Bíblia, quando eu chegar a um lugar e vir José no púlpito, pregando como um jovem, homem cheio do Espírito Santo, ungido do Espírito de Deus sobre ele. E eu creio que ele será um profeta. No dia em que eu vi 6 anos antes dele nascer, vocês recordam de mim, dizendo que estava vindo. Vocês se lembram quando eu tomei, juntamente aí ao lado do altar, não sabendo o que estava dizendo, dedicando os bebês. E eu disse: José, tu és profeta. Amém? Na mensagem desde aquele tempo, diz: pai, não posso dizer o que era, não sei. Tu conheces o meu coração, que simplesmente sou honesto no que estou dizendo. Tu testemunha de mim. E eu de tal maneira agradeço a Deus, quando os meus dias tiverem se cumprido, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem para que eu possa colocar esta Bíblia em sua mão. Porque no dia da sua dedicação, tu falaste. Entende? Não sou eu que estou dizendo, não é o irmão Breno que está dizendo. Tá? Porque no dia da sua dedicação, tu falaste. Disseste: José, tu és um profeta. Tá? Então, se querem continuar de respeitando a José, vocês sabem onde é que vai estar. Na mesma condição de Dan e Efraim. Cortado, riscado. Vamos ver, o espírito de profecia está sobre ele e ele vê visões. Na mensagem Vejamos a Deus, parágrafo 19. Eu quero saber se você podia mostrar por só 1 minuto. Quero que eles vejam que esse rapaz já tem o espírito de profecia sobre ele. Tá? Mensagem Vejamos a Deus, parágrafo 19. E ele, levante somente um pouquinho, José. Aí está ele. Muito bem. Ele é como sua mãe, tímido. Eu lhe direi o que aconteceu. Nós estávamos fora. Ele tem 4 anos de idade agora. Mas quando ele tinha 3, tá? Nós estávamos fora. Ele disse: papai. Eu disse: sim, querido. Ele disse: Davi, né, que era um amiguinho dele, uma pessoa, um jovem que ele conhecia. Ele disse: Davi, esse é o rapaz que era estropiado e foi curado. Um jovem que foi curado, né, nas reuniões do irmão Brano. O filho do Senhor Oso, que mora na casa a seguir a nós, disse: eu estava vendo ele fazer um acidente numa motocicleta. 3 anos. Eu lembro da minha filha Geisiele, tá? 3 aninhos. No mês de novembro, eu creio, no mês de novembro não chove no Ceará. E ela disse assim, papai, vai chover. E eu olhei assim para ela e disse: minha filha, olha o céu como está, não chove, não vai ter chuva. Não, papai, vai chover. Estava eu e minha esposa. Aí nós fomos andando para casa. Ô irmão, quando nós chegamos em casa, que fechamos as portas, mas foi muita chuva. Tá?
e ela também predisse a morte da tia da irmã Daniele, né, da minha esposa. Né? Ela se levantou-se e chegou para a minha esposa e disse: mamãe, chamava de tia Sica, a tia Sica morreu. Aí a irmã Daniele, né, olhou para ela e disse assim, para com isso, Gisele. Sim, mãe, mamãe, ela morreu, eu vi. Tá? E em seguida o telefone tocou, entendendo? Era a família informando que ela tinha falecido. E uma outra vez, né, estava junto com minha esposa, ela ia chegando em casa, e minha cunhada tinha uma doença nas suas partes íntimas, tá? E eu acho que ela tinha por volta de 4 anos, tá? E ela chegou e ela apelida essa minha cunhada de Babau, né? Ela foi e chegou perto e olhou para ela e disse: Babau, tu tá doente. Aí ela disse: tô não, Gisele. Ela disse: tá doente. Tô não, Gisele. Tá, tu tá doente. E aí ela apontou aonde estava. Tá? E minha cunhada começou a chorar. E aí ela olhou para minha cunhada e disse: não chora não. Jesus já te curou. Então, essa emoção foi muito forte para o irmão Brana, sabe? Porque era tudo o que ele queria. Né? Porque ele amava muito José da Bíblia. E ele disse: Davi, esse é o rapaz que era estrupiado e foi curado. O Senhor, o filho do Senhor hoje, que mora na casa a seguir a nossa, disse: eu estava vendo ele fazer um acidente numa motocicleta. Ele nem tem uma motocicleta. O rapaz nem tinha uma motocicleta. Ele nem tem uma motocicleta. Ele feriu sua perna, rasgou sua roupa no lado direito. E eu disse: aonde foi isso, querido? Disse: descendo a travessa onde nós moramos. E 3 dias mais tarde, o moço vinha diretamente de Kentucky, conduzindo uma motocicleta. E Davi descia a travessa e feriu seu lado direito e rasgou sua roupa, exatamente como José viu. Tá? Eu vou citar mais uma outra mensagem. Na mensagem Ouvir e Reconhecer, Agir na Palavra de Deus, no parágrafo 196, diz: o irmão Demos Shakir tinha visto aquela visão tão manifesta e veio a se cumprir 5 dias mais tarde como perfeição. Isso simplesmente deixou como que era fora do seu sapato. Ele chamou-me e ele disse: como vai o José? E eu disse: muito bem. Disse, ele vê visões? E eu disse: sim. Ele falou de Davi, filho do irmão Ode, onde ele cairia numa motocicleta 3 ou 4 dias antes daquilo acontecer. Quando José veio ao Brasil, Billy Paul foi para São Paulo apresentar aos irmãos lá parte da voz de Deus. E José disse a Billy Paul: tu serás assaltado na porta do hotel.
E isso aconteceu exatamente como José disse. Tá? Eu não vou... tem várias outras mensagens. Convencido então conhecido, fala dessa mesma visão, tá? São várias outras mensagens que falam dessa mesma visão desse jovem que se acidentou, tá? Eu vou até pedir depois que o irmão André possa colocar, irmão André, como está lá aquele documento Aqui Me Encontro. Coloca também lá no site lá, tá? Aí os irmãos podem baixar e podem ler também, os que estão na internet. Ele tem um dom que vem de seu pai, tá? Em 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 3 ao 6, diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo como uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Loite e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vocês vão ver algo muito forte, não muito tempo depois disso, tá? Para calar a boca de Satanás. Na mensagem Por quê, né? Eu vou falar outra vez aqui. Diz assim: Demas perguntou-me, e ele disse: irmão Branham, os seus filhos vê visões? Eu disse: José já vê visões. Ele viu cerca de 6 semanas antes de acontecer. Um rapaz vizinho caiu na motocicleta e contou exatamente como ele se feriu, ao qual seria o membro. Nós pensamos que o companheirinho tivesse tido um sonho, mas ele não teve um sonho. E o rapaz caiu no sítio que ele disse. Feriu-se na sua perna exatamente da mesma maneira, simplesmente tão perfeito como podia ser. E a criança tem 3 anos de idade. Vê, isso reflete, tá? Paulo disse a Timóteo para despertar o dom que estava nele, que veio de sua avó Loide. Nós descobrimos que no 7º capítulo de Hebreus, onde Paulo fala acerca de pagadismo, ele diz: Levi, que tem uma ordem de Deus para receber dízimo dos seus irmãos, pagou dízimo, porque estava indo nos lombos de Abraão, quando ele se encontrou com Melquisedeque, o qual era seu bisavô, e foi-lhe imputado para pagar dízimo. Sua vida impressionará os seus filhos. E tem influência os seus filhos pelo exemplo que você deu antes dele. E eu penso que é uma boa coisa que nós colocamos todo o esforço que podemos antes de nossos filhos como pais pios. Deem um exemplo, seja um exemplo. Ouvir, reconhecer e agir na palavra de Deus, ele diz... Não, isso aqui eu já li, vou me adiantar mais um pouco. José tomará o espírito que seu pai deixou, uma dupla porção do espírito. Ele tomará o lugar do seu pai, ele o representará.
ele fará brilhar a luz depois que seu pai tiver partido. Na mensagem, o cego Bartimeu, tá? Eu vou partir um desses dias, meus amigos. Eu vou deixar o mundo. Eu oro para que Deus tome o espírito que ele me deixou ter e colocar uma dupla porção sobre o meu filho José, para fazer brilhar a luz quando eu tiver partido. Eu não sou culpado disso, está escrito, meu irmão. Tá? Agora não venha me dizer que você crê no profeta e não crê no que ele disse a respeito do seu filho. Não era vontade própria do irmão Branham. Ele nem sabia o que estava dizendo. Tá? Por que com o Billy Paul não deu certo armazenar o trigo e distribuir? Porque Billy Paul não é profeta. Fred Sótimo não era profeta. Tá? Não adianta, tem que ter um dom de profeta. Tem que ser um profeta para fazer essas coisas. Que eu quero ou não, que você que não. Nenhum homem, nenhum pastor, tá? Nenhum pastor pode fazer o que José Branham está fazendo. Se José não tivesse, se José não fosse um profeta, daria na mesma situação que estava antes. As coisas fluem nas suas mãos. Jardim morto floresce nas suas mãos. Por isso é odiado dos seus irmãos. Foi levado à corte nos Estados Unidos pelos seus irmãos. Oh, Deus. Eu vou ler de novo. Cego Bartimeu, parágrafo 84. Isso vai estar exposto também na internet, lá no nosso site, a mensagem da meia-noite.com.br. Eu vou partir um desses dias, meus amigos. Eu vou deixar o mundo. Eu oro para que Deus tome o espírito que ele me deixou ter e coloque uma dupla porção sobre o meu filho José, para fazer brilhar a luz quando eu tiver partido. E assim então, eu espero que Billy é um dos melhores rapazes que o mundo pode. Ele não foi chamado no ministério. Ele não foi chamado no ministério. Agora, eu não quero partir sem ter alguém para representar. Tomar o meu lugar quando eu tiver partido. Aleluia. Vamos ver aqui. A mensagem à Rainha do Sul, parágrafo 11. Eu tenho que deixar o mundo um desses dias, mas eu quero deixá-lo com um coração sincero, fazendo realmente o melhor que puder para o reino de Deus. E ir aos ares. E desta maneira que eu quero partir. Que Deus ajude e ponha o pequeno José, o meu rapazinho aqui, em meu lugar, para continuar no ministério se Jesus tardar. Amém. Quer mais um pouco? Mais um pouco. Na mensagem desde aquele tempo. Parágrafo 116. Pai, não posso dizer o que era. Não sei. Tu conheces meu coração. Que simplesmente sou honesto e no que estou dizendo. Tu testemunha de mim. Pai, eu de tal maneira agradável. Deus, quando os meus dias tiverem se cumprido, eu gostaria de ver o pequeno José ser um homem para que eu possa colocar essa Bíblia em sua mão. Porque no dia da sua dedicação, tu falaste. Porque no dia da dedicação, tu falaste. Disseste, José, tu és um profeta. Eu oro, Deus, que tu deixe uma dupla porção do Espírito sobre o meu rapaz. Se simplesmente me deixares viver para ganhar alma para ti até ficar velho, então colocará esta Bíblia nas mãos do meu rapaz, José.
e dizer-lhe para continuar com o mesmo evangelho. Isso seria uma vida completa, Pai. Na mensagem de Tendo Conferência, 72, amigo, a morte não muda o homem, ela simplesmente muda o lugar da sua morada. Tenho uma esposa, muito agradável esposa, sentada juntamente ali. Três criancinhas, duas menininhas e um rapazinho. E bilipou. Eu quero viver para eles, mas meu primeiro propósito é viver para Cristo, para o meu ministério. O segundo, eu gostaria de viver bastante tempo para que eu pudesse ver o meu pequeno José sentado ali, tornar-se um ministro, tomar o espírito que eu deixarei para ele. Que o meu espírito venha sobre ele. Quando o dediquei a Deus, quando ia nos braços de sua mãe, não sei, havia 10 ou 15 bebês. Quando eu tomei, o Espírito apanhou-me e disse: José, meu filho, tu és um profeta. Deus, deixa o meu Espírito vir em uma dupla porção sobre o meu filho. Amém? Amém? Que coisa, hein? Jesus é bom, né? Que Jesus bom. Vamos ver ainda na mensagem Cego Bartimeu, para a gente ir concluindo aqui. Parágrafo 4, ele diz: o meu rapazinho José, estou tentando criá-lo. Se Deus me deixar viver, eu quero criá-lo. Da mesma maneira, para ser um bom homem completo ao ar livre, amando a Deus de todo o coração. E eu acredito que o meu rapazinho José talvez tomará o meu lugar quando Deus me chamar da terra. Eu acredito que o profético, ou que isso possa ser o dom de Deus, que tem sido tão solenemente dado, repousará também sobre José, sobre Billy. Aí ele diz: José somente. Quando eu partir, para que Deus continue o ministério depois que eu tiver passado além da cena. Amém? Ele é um líder. Os africanos confeccionaram para ele uma túnica de 5 cores. Tá? A mesma que Jacó deu a José. Que coisa, hein? Na mensagem A Sua Vida é Digna do Evangelho, parágrafo 297, diz: eu pensava que Billy talvez pregasse o Evangelho. Deus nunca o chamou. Mas eu creio que José, ainda que ele seja um rapazinho insignificante, eu creio que Deus o chamou. Essa é a razão pela qual as crianças não brincam com ele. Ele é um líder. Essa é a razão porque muitos pastores não gostam de José. Ele é um líder. Foi Deus que fez. Tá? É um homem de poucos amigos. O irmão Brena disse: se você vai ficar com essa mensagem, você será um homem de poucos amigos. Você será uma mulher de poucos amigos. Tá? E eu sei que Deus o tem chamado. Eu quero treiná-lo no caminho da palavra. Caminho da palavra do Senhor, para que ele não abandone essa palavra. Eu quero fazer eu mesmo, se Deus quiser. E quando eu me tornar velho e me sentar atrás e vir de pé no púlpito e dizer: este é o mesmo evangelho pelo qual meu pai combateu. Ele está sentado ali, velho e cansado esta noite. Mas eu quero tomar o seu lugar e calçar os seus sapatos. Permanecer aí. Então levantarei os olhos e direi: Senhor, deixa-me o teu servo partir em paz. Isso é o que eu realmente quero ver até aquele tempo chegar. Tá? A mensagem, a arca, parágrafo 2, Mombrana disse: bem, a propósito, tem um telegrama ou uma mensagem vinda da África dizendo o que eles estão fazendo
para ele uma túnica de muitas cores. Simplesmente para eles estão procurando por ele, para que assim houve. Na mensagem A Águia no Seu Ninho, eles lamento que não tenha conseguido assistir praticamente a todas as reuniões noturnas. Meu rapazinho teve uma forte constipação e eu apanhei isso dele. E o irmão Tons e o povo da África do Sul, eu certamente estou agradecido por esta túnica de muitas cores. E eu a porei em José esta noite ou amanhã, se Deus quiser. Realmente lindíssimo. Poderia passar mais tempo, são bastantes parágrafos, mas eu creio que para um homem e para uma mulher que tem o Espírito Santo, isso é necessário. Tá? Então, Deus nos ajude, tá, a permanecer exatamente com o que o profeta disse. Amém? E Deus nos ajudará. Tá? Nós não estamos só. Tá? Nós temos um governador profeta. Escuta bem. Que povo que tem privilégio como nós. Além de ter o governador, não um governador, o governador, tá? Todos outros governadores são falsos, tá? Além de nós ter o governador, nós temos o profeta, tá? Então vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus nos ajude. Feche seus olhos. Grandioso Pai, eu poderia ter sido melhor nesta manhã, mas Senhor, o Senhor me tomaste aqui, e eu não poderia ir além do que o Senhor permitiu. Então eu peço que o Senhor ajude cada um dos irmãos e as irmãs, e aqueles que tenham uma indiferença, qualquer coisa, contra o nosso amado José, que isso caia por terra, Pai. José, Pai, é escolhido teu, ó Deus, com uma porção dupla, orado pelo teu servo, o nosso profeta desta era, nosso profeta, cabeça de era. Não deixa que nenhum espírito de Dan, de Efraim, caia sobre os nossos irmãos, para ser cortados, ou como alguns têm feito, como Simeão, ó Deus, aqueles filhos de Jacó que era valente, ele se deitou com a mulher do seu pai, como muitos têm feito, têm se deitado com as mensagens, ó Deus, e tem engravidado e tem saído filhos ilegítimos. Não deixa, Pai, no nome santo do teu filho, mas Deus, deixa nós permanecermos ao lado daquele que o Senhor
faz prosperar. O nosso José, eu te peço esta manhã em especial por ele, pela sua família. Que o Senhor continue ajudando. Que o Senhor seja seu escudo combater as setas malignas, as flechadas. O Senhor sustenta ele nas tuas mãos. Abençoa também a Billy Paul, seus filhos. Oh Deus, abençoa todos que trabalham na voz de Deus. Abençoa aqui no Brasil o irmão Anderson, Senhor, um representante do teu filho aqui. Abençoa, Deus, cada representante da voz de Deus. Oh Pai, abençoa cada representante da voz de Deus espalhado por este mundo. Ajuda-nos, Senhor. Não deixa nós sermos como aqueles que dizem: nós não precisamos da voz de Deus. Oh Pai, eles não sabem nem o que estão falando. Mas nós precisamos da voz de Deus. Nós estamos necessitados da voz de Deus. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Traga a criancinha, irmão. Aleluia. Então, logo mais às 17 horas, nós estaremos novamente aqui, estaremos dando a ceia no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os internautas, Deus continue abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui abençoado, nós fomos abençoados esta manhã. Deus abençoe.